Fala aí, guerreiro. Aqui é o Cidadão X falando com vocês. Fugindo um pouco aí de conspirações políticas, movimentos de guerra, bandido morrendo, debates ideológicos. Eu curto outros assuntos, cara. Não sei se encaixam no perfil do pessoal que tá curtindo o canal aqui. A galera gosta muito de previsões apocalípticas, né? Revelações do futuro, catástrofes, profecias, coisas do tipo assim. E eu não sei se uma boa parcela de vocês aí tem contato com a Bíblia ou talvez outras escrituras sagradas. Mas a Bíblia em si tem uma passagem muito interessante para dar uma força nesse vídeo que eu estou fazendo para vocês aqui. Acompanhe essa passagem aqui, ó. Apocalipse 12, versículo 1. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Bom, galera, eu tenho que dizer pra vocês que eu, Cidadão X, não acredito em porra nenhuma de horóscopo. Que a posição das estrelas influencia a sua vida aqui na Terra de alguma forma. Que porque você nasceu em Escorpião, mas tem um ascendente em Touro e nunca vai comer uma virgem. Esse negócio não entra na minha cabeça. Não dessa forma como eles descrevem. De você abrir o jornal e olhar, hoje eu tenho que pegar a cor verde, meu número de sorte é tal. Não, isso aí pra mim é tudo bobagem, cara. É só um jeito de entreter o povo, de roubar a brisa deles, de fazer o povo acreditar em alguma bobagem aí, ter algum tipo de esperança, ou sei lá, só enrolar mesmo. É útil pro gado sempre ser enrolado de alguma forma aí. O horóscopo é uma dessas formas. Tem gente que acompanha fielmente o horóscopo. Eu não consigo entender isso. Ocorre, galera, que as estrelas existem, você querendo ou não, elas estão lá. E pelo fato de a posição que elas estão lá no céu, no firmamento, ser algo totalmente independente do que acontece aqui na Terra, faz delas um sistema de pontos de referência. Mais especificamente, atuando como se fosse um mapa com tempo e espaço. Se você pegar aqui na Terra, muitos dos fatos históricos e eventos em destaque na humanidade podem ser datados através da posição das estrelas. E foram muitas vezes feitos dessa forma. Então, galera, e se de repente alguém por algum motivo misterioso tem um dom de, por exemplo, prever o futuro, e ele quiser de alguma forma gravar essa mensagem dessa visão que ele teve do futuro para posterioridade, para talvez confirmar a sua visão, para avisar as pessoas que estão atentas àquelas palavras dele. Se ele precisa localizar no tempo essa visão dele, como que ele poderia fazer? Ele poderia olhar para o céu, porque a posição das estrelas vão estar lá. Não importa se a Terra existe ou deixou de existir, se o mundo acabou 2 ou 3 vezes. Não importa, cara. Não importa se teve uma guerra nuclear, não importa se a gente vive um momento ruim, de caos na sociedade. As estrelas vão estar lá naquela posição que está previsto no calendário. Naquele dia, naquela hora, ela esteve naquele ponto exato do céu. E é fácil você prever isso pelo posicionamento que elas já estão hoje. Pelo caminho que elas vêm tomando desde o início da formação e pelo caminho que elas vão seguir. Como eu disse, é totalmente independente do que acontece aqui na Terra. Então, se essa pessoa tem um evento, que ela viu uma catástrofe, por exemplo, lá no futuro, e ela não consegue especificar a data, o momento exato do fato ocorrido, como que ela poderia fazer? Se ela tivesse o conhecimento necessário, ela poderia simplesmente olhar para o céu, ver a posição das estrelas, ou pelo menos aquelas que são mais usadas como pontos de referência, e dessa forma datar exatamente quando ocorreria tal evento. Tá certo que hoje a maioria das pessoas tem o desenvolvimento tecnológico a seu favor.
Então você tem um tablet com calendário, você tem um relógio, você tem um celular, você tem um computador. Então você consegue hoje, se acontecer alguma coisa, hoje é tal dia e tal, né? De acordo com que você está se localizando no tempo e espaço, normalmente para você, lá no passado remoto, isso não era tão simples assim. Eles não tinham calendários, celulares, tablets, computadores. E se de repente o cara tem um transe, e aí ele vê uma bomba nuclear sendo explodida, e ele não sabe, né, especificar quando aquilo ocorreu, nem o que ocorreu. Então, né, dentro da linguagem primitiva dele, ele tem que explicar. Né, um grande fogo surgiu e desintegrou várias pessoas. Seria a bomba atômica em atuação, né, matando pessoas. E nesse momento olhei para o céu e vi a lua cobrindo o sol. Seria um eclipse do sol, né, com a lua. Se ele fizer isso, os grandes historiadores, o pessoal que tem esse conhecimento necessário hoje, pode tentar encontrar exatamente quando foi aquela visão dele no futuro. Foi durante um eclipse do Sol, então vamos ver se ele posicionou mais alguma coisa. Touro estava ameaçando Áries. E aí você pensa, peraí, como Touro estava ameaçando? Vamos ver como estavam as constelações. Constelação de Touro aqui, Áries aqui. Por que eles usam muito o nome dessas constelações? Porque é mais fácil de você identificar a posição das estrelas, né, a localização delas no céu. É só um jeito de você denominar um certo agrupamento de estrelas ou de astros. Então você olha para o céu e vê lá uma linha com 3 estrelas, Cruzeiro do Sul. Você já vê que ali em cima tem mais uma e outra e tal. Como você poderia chamar? As 3 Marias. Não importa, cara. É só um jeito de você nomear. E aí você consegue identificar para outras pessoas, eu estou olhando para tais estrelas em tal posição nesse momento. Com isso, outra pessoa que tem o conhecimento, né, específico do assunto pode falar, ele estava olhando para tal coisa nesse momento, então era dia tal, hora tal. É possível sim, para quem conhece isso, para quem entende do assunto, sabe que isso é possível. E como eu disse para vocês aqui, muitos desses eventos bíblicos, né, eventos históricos das Escrituras Sagradas, talvez, né, por serem visões de futuros próximos ou distantes, né, a pessoa daquela época que tinha o dom ou que teve esse privilégio, ela não poderia exatamente identificar e precisar o nome exato das coisas que ela estava vendo. Como que uma pessoa lá do passado, lá de Roma, poderia identificar um avião, né, se ela viu o futuro por algum motivo? Como que uma pessoa lá da época das guerras medievais, tendo uma visão do futuro, como ela conseguiria explicar o que é um submarino, o que é um helicóptero? Então você tem que ver que na Bíblia, essas escrituras sagradas, e muito daquelas escrituras mesmo, né, que tem mais tempo de idade e tal, tem mais tempo dentro da humanidade, então você entende que muitas daquelas coisas que essas pessoas diziam presenciar como eventos futuros, né, careciam de interpretação. Inclusive, a posição das estrelas. Né, era uma forma meio simbólica de dizer, vai acontecer tal coisa, mas vai acontecer isso e isso no céu. Como se fosse um chamado de Deus, um aviso de Deus. Não, porque você para pensar. Cara, se tudo é de Deus, inclusive a posição das estrelas é de Deus também. Deus quis assim. Deus quis que aquela coisa acontecesse naquele dia. E que as estrelas estivessem naquela posição. Seria uma forma de identificar a data exata. Só que a pessoa não sabendo, né, mexer com calendários, datas, coisas do tipo assim, porque você sabe que o calendário é muito relativo, é muito subjetivo. Depende de qual povo, estou falando de qual idade da Terra. Certo? Se você pegar os cristãos, a gente está no ano 2017. Se você pega os judeus, eles estão no ano 5000, não sei quanto. Se você pega outros povos e outras terras aí, eles estão no ano 3000, não sei quanto. Outro está no ano 7000. Né? Sem contar que várias, né, civilizações apareceram e desapareceram aqui na face da Terra e tinham lá o seu próprio calendário a respeito do tempo que ela vivia. Então não dá para você usar um calendário só para datar tudo. Principalmente coisas de um passado muito distante da gente aqui. Certo? Só que Deus, na sua sabedoria infinita, ele pensou, existe um calendário que ele é imutável e não tem como ser alterado. Pode ser usado por qualquer geração, qualquer civilização, em qualquer tempo. A posição das estrelas. E a pessoa não saberia especificar,
o Sol estava no quadrante tal, quando a Lua estava, né, a tantos graus de latitude, longitude. Não, ela não sabia fazer nada disso. Ela nem tinha ideia desse monte de nomenclatura e monte de medidas. Ela simplesmente olhava para o céu e falava, pô, tal astro está passando dentro da constelação de Escorpião nesse momento. Tal evento aconteceu no dia que o Sol cortou a constelação de Touro. Era assim, era mais fácil para eles identificar dessa forma. Talvez não tenham os mesmos nomes as constelações hoje, mas no passado tinha esses mesmos agrupamentos de astros, né, naquele local, e ele conseguiria identificar uma coisa diferenciada de acordo com o evento que ele presenciou. Então ele pode datar um evento passado histórico ou posicionar um evento no futuro. Eu não sei se eu consegui explicar direito para vocês, mas é mais ou menos isso que eu entendo, né, da astrologia histórica, cara. Por isso que na Bíblia tem muito desses, né, essas interpretações diferentes. Quem estuda a Bíblia sabe muito bem disso, né? Pode não ter valor para ele o horóscopo, como não tem para mim. Mas tem valor para ele muitas das profecias que estão ali dentro e que elas são meio que subjetivas, né? Ou seja, não tem como você... a virgem deu à luz. Espera aí, uma virgem deu à luz e tal. Peraí, deixa eu explicar isso daqui. Como disse no começo do vídeo, né, aquele trecho da Bíblia que diz que a virgem deu uma luz, né, com a coroa de 12 estrelas, banhada do sol com a lua a seus pés. Olha que negócio muito louco. Quando que você acha que vai acontecer exatamente aqui na Terra? E essa profecia há de se cumprir, se você acredita mesmo. Como que vai acontecer aqui na Terra com uma virgem, né, com a lua a seus pés, banhada do sol com uma coroa de 12 estrelas, dando a luz? Como que isso vai acontecer? Você fica tentando imaginar aquilo na real, na nossa visão, né, muito chucra e muito humilde aqui. Pô, mas não tem lógica, não faz sentido. Você fica tentando interpretar ou encaixar isso para a nossa realidade. Agora, e se eu disser para você que isso está acontecendo agora em setembro? Essa profecia, esse trecho da Bíblia está acontecendo agora em setembro. É só uma questão de interpretação. É só uma questão de querer ver mesmo o que está acontecendo. Se liga nessa passagem aqui, que é muito louca, cara. Olha, galera, olha só que legal. Apocalipse 12, né, versículo 1. Apareceu no céu um grande sinal. Olha, apareceu no firmamento um grande sinal. Estava olhando para as estrelas. Uma mulher vestida com sol, né, ou seja, banhada do sol, tendo a lua debaixo dos pés, né, a lua posicionada abaixo dos seus pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida, portanto tinha alguma coisa dentro do seu ventre nesse momento, e entre as dores do parto, atormentada para dar à luz, isso aí já é uma questão mais de interpretação dele, apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo, tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre a cabeça 7 diademas. É engraçado como você fica olhando assim, ó, né, e pô, mano, como que eu vou encaixar isso? Uma virgem, o sol, a lua, um dragão. Cara, é tudo interpretativo, mano. É muito curioso, mas é verdade. Olha só que legal. Nesse momento tem uma virgem lá no céu, na constelação de Virgem, que está dando luz a Júpiter, num alinhamento astrológico muito raro, que acabou, né, colocando uma coroa de 12 estrelas, ou seja, existem 12 astros, né, como pontos de referência em destaque, sobre Virgem, né, sobre, como se fosse uma coroa, né, cobrindo a parte de cima da constelação de Virgem. 12 astros. Olha que interessante, cara. Inclusive Júpiter está se alinhando com eles, a Terra, Vênus e vários outros astros estão se alinhando. Nesse momento Júpiter passa pelo ventre da constelação de Virgem e vai sair como se fosse pelo meio das pernas. De acordo com o diagrama do desenho, ele vai sair como se fosse do meio das pernas da constelação de Virgem. Aos pés da constelação de Virgem se posiciona a Lua, com a Lua a seus pés, lembra? Sobre o pescoço da constelação de Virgem, mais ou menos essa seria a localização, né, vulgar para dizer para vocês, banha o Sol, em alinhamento ali e tal, né, banhada do Sol, coberta pelo Sol. O Sol irradia toda a constelação nesse momento, se você olhar, né, como se a constelação estivesse em pé, por exemplo, dando a luz no parto, na posição correta. O Sol está ali iluminando toda a Virgem, a constelação de Virgem. E Júpiter, em muitas civilizações, aí, é conhecido como um astro-rei, ou um astro-deus, ou um astro muito importante, né, dentro do zodíaco, um astro muito importante dentro das estrelas, um astro muito importante,
dentro da mitologia, um astro-rei nascendo de dentro da Virgem. Constelação de Virgem, a lua aos pés, o sol banhando, a coroa de 12 estrelas. Vai dizer pra mim que esse bagulho não é curioso, cara? É só uma questão de você querer ver esse tipo de coisa, mano. Só um detalhe aqui pra dizer pra vocês, só pra confirmar isso. Muitos dos eventos passados, como festas históricas, sacrifícios e até batalhas, eram determinadas, né, as datas em que elas ocorriam eram determinadas por sábios, né, aquelas pessoas entendidas, ó, tem que ser em tal data. E muitas mesmo dessas datas eram, né, de acordo com a posição das estrelas, a posição da lua, o tempo, sabe? Era muito, né, muito importante lá no passado o posicionamento dos astros para influenciar o comportamento do ser humano aqui na Terra, ou pelo menos os seus atos, certo? Muitas das grandes batalhas foram marcadas em datas em que os astros, de acordo com o sábio ou supersticioso ou general presente ali, achava que poderia ser beneficiado de alguma forma, né? Seja com a boa sorte, seja com os bons auspícios de Deus, não sei. E muitas coisas ocorreram dessa forma. Muitos sacrifícios eram quando a lua estivesse nascendo ou a lua cheia. Sempre os astros influenciando o comportamento de pessoas que interferem, né, no andamento comum da humanidade. Hoje, se você pegar os grandes líderes mundiais ou os grandes governantes ocultos, as pessoas que realmente, né, têm o poder de influenciar o mundo, o comportamento do mundo, com um ato, com uma situação, com um fato, né, coisas que eles manipulam, que estão sob o controle deles, eles usam muito ainda hoje o posicionamento das estrelas para desencadear esses eventos. Cara, é curioso, mano. Eu gosto de falar sobre isso. Eu me alonguei nesse vídeo aqui porque eu nunca tinha entrado nesse assunto. E é difícil eu tentar falar com pessoas leigas. Se você já entende do assunto, eu até acho que eu falei bobagem para você, né? Eu fiquei me enrolando aqui, não consegui explicar para você que já entendia. Né? Você não precisava saber de nada disso. Mas tem muita gente que não entende, ou que nunca aceitou, nunca viu dessa forma. E o meu canal, a ideia era essa, né? Dar uma introdução a algum tipo de conspiração. Isso é um tipo de conhecimento que pode ser comparado à conspiração, sim. Se for verdade, né, é um negócio muito louco de você entender e aprender. Se não for, é uma conspiração muito bem bolada. Pensa você. Curioso, né, mano? Dentre as várias orações tradicionais que a gente vê aí, tem aquela que diz assim: assim na terra como no céu. Um pequenininho trecho dela lá diz assim: assim na terra como no céu. Uma das orações mais tradicionais. Você acha que essas palavras estão dispostas dessa forma por um acaso? Assim na terra como no céu. Você acha que é por um acaso? Depois de tudo isso que eu falei pra vocês, né? Você acha, por exemplo, que o cara marcava uma guerra que poderia mudar o rumo da humanidade para data tal? Assim na terra como no céu. Que o cara viu o futuro, olhou pro céu para marcar a data. Assim na terra como no céu. Cara, nada é por acaso. Não nesse mundo de conspirações que a gente vive aqui hoje. Galera, valeu muito a atenção de vocês. Eu não sei se foi de adianto para o seu conhecimento esse vídeo, mas pode procurar na internet sobre esse assunto aí que você vai achar vários vídeos trazendo isso. E esse evento astrológico que eu citei para vocês, de Júpiter nascendo em Virgem, né, que completa a profecia com a Virgem com a lua aos seus pés e uma coroa de 12 estrelas, você vai colocar agora para setembro, mais precisamente para o dia 23 de setembro, né, vai estar exatamente Júpiter nascendo em Virgem. Você vai ver em vários canais da internet que tratam desse assunto aí, que eles vão citar isso pra você. Procura, pesquisa, que você vai ficar, no mínimo, curioso e interessado sobre o assunto. Aqui foi o Cidadão X. Valeu.